Leiam os originais, leiam realmente a fonte do conhecimento, quem escreveu pela primeira vez. Não leiam a cópia da cópia da cópia ou a interpretação da interpretação da interpretação. Leiam os originais. Eu li isso aqui, esse livro, Para Entender o Capital, depois de ter lido o Capital, livro 1, e achei que uma experiência foi muito ruim. Pior ainda, se esse é um livro que era para falar assim, para entender o Capital, eu acho que se você ler isso aqui, é mais difícil que você ler o original. Então, leiam os originais. E é esse o vídeo de hoje. Mas antes de seguir, eu vou me apresentar. Eu sou o Ricardo Malaquias, esse é o meu canal, onde eu falo das minhas leituras, das minhas aventuras intelectuais, daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu quero compartilhar com vocês de uma forma um pouco mais estruturada. Então, caso gostem, não esqueçam de deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar, que isso ajuda a propagar essa ideia aí ainda mais longe. Pois bem, como eu disse, hoje eu vou falar desse livro aqui, Para Entender o Capital, livro 1. Eu achei que ele foi todo errado, foi todo errado. Quando eu comparo assim, olha, pode ser, é maior, talvez tenha um desafio maior. Aliás, esse aqui é o livro 2, né? O livro 1, o livro 1 tá aqui, ó. O livro 1 é maior, é grande, e você fala assim, nossa, que medo, eu preciso de alguma coisa que me ajude a ler isso. Não é um livro que eu considero difícil. Já fiz um comentário bastante longo sobre esse livro 1. É um livro extenso, mas não é um livro que eu diria assim, nossa, difícil, que você deve estar com medo. Eu gosto até mais de você ler assim, ó, esse livro aqui, que é uma biografia de Karl Marx por Isaiah Berlin. Esse livro me ajudou, porque ele me deu um contexto antes, e foi ótimo que eu li antes. Ele me deu um contexto histórico de quando Marx escreveu, quem era Marx, quais eram as ideias por trás dele. Isso ajudou bastante. Esse livro aqui, Para Entender o Capital, não ajudou. E ele, logo no começo, ele até fala umas coisas interessantes. Ele fala assim, não quero influenciar com as minhas ideias, eu quero que você leia o Capital da forma mais isenta possível, mas ele fica longe de atingir isso. O que ele faz aqui é uma versão comentada, ele vai comentando capítulo a capítulo, quase que item a item. Chega algumas notas de rodapé que ele quer discutir em mais detalhe. Se você ler isso aqui, aí realmente é aí que você não vai gostar de ler o Capital. Leia o Capital primeiro, sem qualquer medo, que você vai conseguir entender. De novo, ele é longo, ele exige bastante tempo, mas não é um livro que você fala assim, nossa, realmente isso aqui nunca vou entender. Não, pelo contrário, acho que você vai entender. Agora, esse aqui, ele dificultou a situação. E eu acho que ele conhece bastante Karl Marx. Ele poderia ter abandonado essa ideia de fazer um livro que se tornou, na verdade, um guia capítulo a capítulo. Ele poderia ter feito a sua crítica e a sua interpretação do livro. Eu acharia que fosse até mais interessante. E ele não consegue esconder aqui. Ele não faz uma coisa para ajudar o Capital, ele faz uma coisa para defender. É um autor contemporâneo, escreveu esse livro aqui em 2008, e ele não esconde a sua defesa das ideias de Marx. E eu já comentei aqui vários itens que eu discordo de por que eu acho que o Capital, pelo menos o livro 1, o livro 2 e 3 ainda não li, ele é bastante limitado. Para mim, esse tipo de ideia, ele só sobrevive aonde? Só sobrevive em lugares onde eles não dependem da ideia dar certo para sobreviverem. É diferente, por exemplo, de um médico. O médico está errado, os pacientes não curam a sua doença, eventualmente até morrem, né? E aquele médico vai ficar conhecido. Poxa, todo mundo que vai lá, o problema é resolvido. Então não adianta a tese. Aqui é a mesma coisa. Só que ninguém liga, se o cara tá certo ou tá errado. Ele não ganha nem perde. Ele é um escritor que vende livros e ele é um professor que o seu salário cai, não importa se ele tiver certo ou tiver errado, né? Então esse é o ambiente principal para que esse tipo de ideia floresça. Eu costumo falar que eles não querem encaixar os fatos numa tese. Eles querem fazer o contrário, eles querem encaixar a realidade na tese que eles defendem. Então eles distorcem a realidade para que eles estejam certos, né? Então isso é muito claro aqui, essa defesa que eu vi nesse livro, né? E aqui foi uma coisa bastante interessante. Para quem viu o meu vídeo sobre o livro 1 de O Capital, eu fiz uma grande crítica que era a crítica das projeções. Porque Marx ele projetou, olha, o rico cada vez vai ficar mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E meu argumento é, isso não aconteceu. Os pobres não ficaram mais pobres, os pobres ficaram mais ricos também. A gente pode questionar até qual que foi a diferença entre eles, né, que também diminuiu. Mas mesmo assim, os pobres ficaram mais ricos do que eram antes. Então era uma projeção que Marx fez que estava errada. É claro, você pode discutir, não, veja bem. Cara, ele fez essa projeção está errada. E ele, nesse livro aqui, eu achei que ele estava falando comigo. Porque ele falou, olha, tem essa crítica. Eu falei, é verdade, eu tenho essa crítica, inclusive eu já anotei aqui. E o que ele faz como contra-argumentos? Ele dá 4 contra-argumentos, né? Ele fala assim, olha, veja bem, as premissas não são universais.
mas ele não fala quais premissas. Ele fala assim por cima, mas quais são as premissas que Marx não estava, que estavam erradas? Então, se as premissas estavam erradas, então não significa que a tese estava errada? Então, esse foi um argumento que foi mais ou menos, né? E aí depois ele coloca um argumento assim, ó, foi verdade em alguns lugares, como no Sudeste Asiático, né? Então lembra que eu falei também no vídeo o problema de diagnóstico, né? Ele tá vendo lá o Sudeste Asiático do ponto de vista de quem vive na Inglaterra. Fala, olha, a situação do pessoal lá do Sudeste Asiático tá ruim pra caramba. Mas como era antes? Era pior ou era melhor? Então o fato de você ter indústrias que estão em uma situação bem ruins, ele melhorou a vida das pessoas ou piorou a vida das pessoas comparado ao que era antes? Eu não estou defendendo para que continue assim. A gente tem que melhorar e essas situações de trabalho infantil, trabalho intenso, mais de X horas por dia, tudo isso, ou sem equipamento de segurança, tudo isso obviamente não deve perseguir. Mas ele errou aqui na avaliação, né? Melhorou ou piorou ao que era antes? Se a opção que eles tinham antes era se prostituir ou passar fome na região rural, pois talvez tenha melhorado, né? E eu brinquei aqui, né? Falei assim, tirando tudo que tá errado da tese de Marx, tá tudo certo. Porque ele pega um tema específico, né, e fala assim, olha, tá vendo? Aqui funcionou. Porra, em 150 anos você tá falando que uma situação específica aconteceu o que Marx falou, e por isso Marx tá certo, né? Então, tirando tudo que tá errado, tá certo, Marx. Esse é o segundo argumento que ele coloca. O terceiro é que ele fala que os ricos gastam dinheiro para tentar nos convencer de que a ideia liberal é a ideia correta. Que para mim é uma palhaçada, né? Ele fala assim, não, tá vendo? É o dinheiro que está manipulando a gente, manipulando as... Cara, as ideias ou estão certas ou estão erradas. Então, também achei um argumento fraco. E por último, o livro, como eu falei, foi escrito em 2008, e ele previa uma catástrofe da humanidade. Ele fala assim, nossa, mano, tá vendo uma crise, capitalismo, etc. Fazendo esse vídeo aqui, lendo esse livro em 2022, 14 anos depois, a gente viu que a gente passou 2008, a gente nem viu direito o que aconteceu. Entendeu? Ok, teve uma crise, teve alguns problemas, mas comparado assim, à distância, não foi essa revolução da humanidade como eles acreditavam. A vida continuou. Então a crise teve algumas razões específicas e longe de Marx ter escrito alguma coisa desse tipo. Tá? Então eles são bons em fazer previsões catastróficas que não se concretizam. Essa é a forma que o socialista age, né? Ele faz previsões catastróficas, Marx fez, fala assim, não vai ter uma revolução, não vai terminar, não aconteceu nada disso. É a mesma coisa aqui, 2008, a gente não sabe onde vai, tudo ruim, e não vai acontecer, porque eles querem jogar um pouco esse medo, não querem jogar, eles mesmos estão sujeitos a esses medos, né? Não é que eles estão, não acredito que tenha muita maldade envolvida nisso, né? Mas eles também são sujeitos a esse medo. Eles falam, nossa, vai acontecer uma catástrofe, então a gente tem que fazer alguma coisa desse tipo. Mas, certamente, eles também usam um pouquinho ao favor. Então, esses são os 4 argumentos que eu senti que ele estava falando comigo. E, cara, se esses são os 4 argumentos, eu já fui aqui falando e já rebatendo, né? Tipo, não faz sentido, né? As premissas não são universais. Pô, que premissas? Ele não falou. A verdade no Sudeste Asiático. Cara, ele pegou um ponto ali e falou, então o Marx está certo. Os ricos gastam dinheiro para nos convencer de que o liberalismo é a forma correta. Putz, papagaiada, né? Uma catástrofe em 2008 que também não aconteceu, tá bom? Além disso, tem outras pérolas também no livro, né? Ele fala assim, preço mais barato é um problema, e quer dar um exemplo sobre isso. É contra a propriedade privada, mais uma vez, né? Reforça o que Marx falou, que também a gente viu que não faz nem sentido nenhum. Enfim, achei um livro bem limitado, mas numa coisa eu concordo muito com ele. Quando ele fala do Capital, o Capital não é um livro de metodologia. Porque tem gente que fala assim, poxa, o Capital falou algumas coisas que estavam errado, mas a metodologia dele estava certa. O que eu discordo, porque não é um livro de metodologia. Ele não fala metodologia, o máximo que você pode fazer é um zoom out, né? Você fala assim, poxa, como que Marx analisou as coisas e eu quero analisar da mesma forma, mas Marx nem discute sobre isso, ele vai lá no jogo é jogo, treino é treino, né? Então ele não fala de metodologia. Então nisso eu super concordo com ele. O que vai nos levar para uma última pergunta que eu tenho ainda sobre Karl Marx, O Capital, livro 1. Por que gera tanto frisson? Por que gera tanta animação? E até hoje, 150 anos depois, a gente está discutindo sobre esse livro, né? Acredito que não sou só eu, porque é uma edição nova, né? Bonita, 2014, um trabalho bem feito. Por que ele gerou tanto impacto e por que essas ideias até hoje são discutidas? Isso eu quero discutir no meu último vídeo sobre esse tema. Tá bom? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu comentário, seu like, compartilhar, até mesmo se inscrever no canal. E adoro
compartilhar essas minhas ideias com vocês. E se tiver alguma ideia que também quer compartilhar comigo, sou tudo ouvidos. Tá bom? Um abraço e até mais.